144 Kiren Saga Capítulo 503 Trovão Tropical autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Tio Squat, Somerset Isles, 12 TH Offhainsand, 4201 Tempo bom e ar fresco, apesar de ser a movimentada cidade portuária, bem como o mercado negro e a casa da guilda dos ladrões nas ilhas de Somerset, a grande cidade de Squat também era bela donzela tomando banho nas margens do mar Abessian. Para uma certa pessoa, isso deu-lhe uma das vibrações mais nostálgicas de uma cidade semelhante em que ele morava antes de sua reencarnação. Mas, além do ar semelhante e das vibrações familiares, John tinha sua própria marca de problemas que ele tinha que viver. Para a bela Costa Branca nos arredores da cidade tremeu com a música alta e os aplausos de centenas de rapazes e moças Altimer. A maioria eram alunos do Magic Institute em Squat, Alinor e Frestold, que vieram aqui para passar as férias. Quais férias? São as férias de primavera. Não houve férias de primavera em Clariel, mas desde o último verão do ano 4200, houve estranhos acidentes de celebrações ilegais que envolveram muitos jovens adultos na cidade de Squat. Esses festivais envolviam raves perturbadoramente barulhentas, uso de escomo em massa, fornicação pública e orgias selvagens. O verão do ano passado foi apenas o começo, quando alguns jovens da comunidade alta e média foram convidados a passar um tempo juntos na praia para uma festa. A situação piorou quando eles convidaram mais amigos até que a situação se tornou alarmantemente irritante para as autoridades. Às vezes, as comemorações duravam dias. Esperava-se que o outono seguinte fosse o momento em que os jovens adultos viessem à mente depois do verão, mas isso não poderia estar nem perto da verdade. De alguma forma, grandes quantidades de Dunmerue foram contrabandeadas através de Valenwood e começaram a aparecer nesses festivais de outono. Até uma nova tendência começou a aparecer entre os jovens adultos envolvendo o que é chamado de biquíni folha de outono, que era exatamente como é chamado. Lutando pelo outono, certamente era hora de as festas acabarem quando o inverno chegar, mas, estava apenas começando. Essas festas eram tão quentes que ninguém se incomodava em deixá-las. Bebidas e drogas estavam por toda a cidade no início do ano novo. Corria o boato de que um certo jovem adulto usava uma roupa vermelha e capturou alguns servos Canerim. Em seguida, os fez puxar um controle deslizante que estava criando gelo sob ele. Ele continuou viajando entre os Squat e Frestold distribuindo licores escoma. Mais tarde, ele foi anunciado como um criminoso procurado e pôsteres de procurado do cara barbudo foram distribuídos pela Squat. Ficou muito claro que no final do inverno, a primavera será a pior de todas as estações e foi. A cidade de Squat tornou-se uma das cidades mais movimentadas, não apenas para comércio e negócios, mas também para raves loucas das férias de primavera. O Templo de Auriel declarou estado de emergência e despachou vindicantes inquisidores para impedir essa degradação moral, mas estava muito fora de controle. O culpado nunca foi encontrado, mas já se passou quase um ano e ninguém foi responsabilizado. Tudo o que se sabia era que ela é muito habilidoso em magia e não deixa rastros. Olhe para aquela festa. Os Altimer realmente não param de desperdiçar dinheiro. Uma jovem Altimer de aparência pia com cabelo castanho encaracolado disse enquanto inalava seu cachimbo e passava por ele. Por favor, não nos coloque como pessoas decentes junto com aqueles garotos ricos. Respondeu aquele que recebeu o cachimbo dela, um Altimer com cavanhaque fino e braços moderadamente musculosos com várias tatuagens. Olhe para você, gracinha, tentando agir de maneira toda arrogante e decente. Não se esqueça de que somos os iniciantes da festa. O plano de John, o dinheiro de John. Por que não nos divertir enquanto estamos nisso? E a sua irmã? A irmã está ali. Quando ele apontou, o hippie Altimer se virou para ver uma Altimer feminina de aparência punk caminhando em direção a eles carregando uma prancha de surf. Um ano se passou desde os eventos de Egat, muita coisa mudou, se não tudo. Mirren começou a mudar para looks masculinos, o que acabou com as exigências de John sobre a cena gay.
Isa era a mesma Isa, mas ela ficou mais brilhante e alegre agora que seu inimigo havia caído e Miranda tinha a maior mudança de todas. Seu longo loiro cabelo agora era verde/azul/rosa. Claro, os três estavam em seus trajes de banho. E aí? Miranda juntou seus dois na cabana enquanto pegava uma garrafa de licor e começava a esfriar por magia. A festa está ficando louca, disse Mirren. O mar também. Vá pegar uma boa onda enquanto estiver nela. Eu pensei que você estava com John. Isa disse. Eu só o vi esta manhã. Ele deve ter tentado de novo? Pergunte a Nefertiti. Isa se levantou e olhou acima do galpão para ver uma adolescente de cabelos pretos com uma figura mais alta do que seus colegas sentada acima da cabana e fechando os olhos. Kti, onde está o seu humano? Isa ligou. Nefertiti apontou para o mar. Isa olhou para frente, mas não viu ninguém acima da água. Ele está nisso de novo? Estou tentando me concentrar. Nefertiti parecia sem vontade de conversar. Então Isa simplesmente a ignorou e voltou para os outros. A cabana deles era na verdade um bar de praia móvel usado pela equipe para fazer negócios e iniciar festas. A verdade é que João queria desperdiçar o máximo de dinheiro possível, mas de alguma forma acabou ganhando mais. Dirigir uma festa acabou sendo um negócio muito bem sucedido. Ainda assim, como todas as suas ações eram ilegais, ele parecia estar cada vez mais interessado nelas pela emoção. Nem todo mundo sabia disso, mas João estava procurando uma distração. Não porque ele estava entediado ou livre, mas algo o estava assustando. Pelo menos Isa entendeu isso. O que pode fazer um cara como ele ficar com medo e tentar se entregar a um ano de emoção? Ela não queria saber. Ela realmente não. Enquanto ela pensava enquanto servia uma bebida, uma voz começou a vir da direção da cidade. Corre! Corre agora! Vindicadores! Foi o vigia que colocaram na cidade, aquele que os avisa perante os vindicantes da cidade. Estes eram os Spellblades de Skruot que serviam a seu King Lord e King Lady. A festa parou bem rápido e os rapazes e moças Altmer começaram a usar magia para escapar. Por ser uma raça eficiente em magia, feitiços furtivos e de movimento eram comuns. Até mesmo o teletransporte a curtas distâncias era possível para os magos aprendizes ao redor do local. Precisamos ir embora, disse Mirren. Tudo bem, vamos juntar nossas coisas. A festa de hoje acabou. Isa começou a separar as coisas que eles deixaram espalhadas pela cabana e fechou bem. Ao redor da praia, soldados Altmer e Elven-Armors começaram a inundar a área pegando qualquer um que encontrassem. Todos eles avistaram a cabana onde Isa, Mirren e Miranda estão atacando. Os criminosos estão ali. Peguem eles. O despacho dos Vindicatores estava prestes a cercar a cabana e invadi-la, mas a cabana começou a brilhar de repente e desapareceu em um flash. Tio nome, Miranda Altmer e raça, elfo, Altmer, idade, 29 nível, Mid-Bone Blood, Foundation Building, nível do jogo, 35, classe, Ranger Marcial Especialista Energia, 3544 condição, normal linhagem, Aldmeri, imprevisto, signo de nascimento, a serpente bênçãos, Mepala, Baandart o nome, Mirren Aldmeri raça, elfo, Altmer, idade, 29 nível, Mid-Bone Blood, Foundation Building, nível do jogo, 36, classe, duelista marcial especialista energia, 3667 condição, em esteroides linhagem, Aldmeri, imprevisto, signo de nascimento, a serpente bênçãos, Mepala, Baandart o nome, Isa títulos, Tispear Battlelord raça, humana, Redguard, idade, 24 nível, Latebone Blood, Frame Building, nível do jogo, 38, classe, especialista em lança da tempestade energia, 3899 condição, transformado na forma Altmer signo de nascimento, o Corcel bênçãos, Ebonarmt a cabine claramente se teletransportou, o que foi uma das razões pelas quais as autoridades nunca prenderam os gerentes da festa.
Isso aconteceu toda vez que eles tentaram fazer isso. Mas ainda assim, desta vez alguém foi deixado para trás. Nara. Nefertiti foi claramente esquecida acima da cabana. Uma vez que a função de teletransporte foi ativada, ela estava apenas sentada no ar sem qualquer apoio. Os Vindicators não podiam acreditar no que viam. Render. Renda-se agora. Mesmo tendo uma adolescente à vista, eles nunca acreditaram que os gerentes da festa finalmente cometeram um erro e deixaram alguém para trás. Mas ainda assim, algo era realmente incomum sobre a garota para eles. Ao contrário de Isa, que mudou sua aparência com o Polimorph Juíce, Nefertiti estava com sua aparência humana, cuja pele era pálida. É aquele. Um humano. Nas ilhas. Os Vindicators nunca avistaram Nefertiti antes, o que fez de sua aparição repentina agora o primeiro acidente desse tipo. Isso foi uma grande notícia para eles. Os humanos não eram de forma alguma permitidos nas docas, muito menos dentro das ilhas. O governo xenófobo de Talmor mal deixava entrar os Bosmer e os Khajiit, mas humanos. Isso é um grande não. Peguela. Como cães enlouquecidos, os Vindicators atacaram Nefertiti de todas as direções. Era uma situação do tipo matar agora, perguntar depois. Apesar de ser uma jovem adolescente, os humanos são absolutamente imperdoáveis por pisar nas ilhas. Nefertiti estava olhando com desdém para as pessoas ao seu redor, não se importando com a atitude deles até agora. Ela estava vestindo um inocente maiô preto de colegial e parecia absolutamente adorável. O fato de que aqueles Vindicators a discriminaram com base na raça vai ser o fim deles, mas isso levará tempo. Ela sentiu as lâminas e lanças vindo de várias direções, fazendo quase como se não houvesse como escapar. No entanto, ela torceu seu corpo em uma estranha flexibilidade sobrenatural que o desafiava o sentido. Ela pulou de um ponto onde ninguém pode pular, torceu o corpo no ar, enrolou os membros para evitar ferimentos e depois voltou a cair na cabeça do capitão dos Vindicators. Além da confusão de como ela conseguiu e o choque de como eles perderam para ela assim, os Vindicators estavam com medo de tentar atacar acima da cabeça de seu capitão. O capitão que não sabia que sua preciosa pena de pavão em seu capacete foi pisada e destruído muito mal. Onde? Onde ela está? O capitão ficou confuso por sua parte não ver Nefertiti por perto e receber aqueles olhares estranhos de seus subordinados. Um de seus subordinados apontou para a sombra do capitão. Por sua vez, o capitão finalmente percebeu sua situação e congelou de choque. Nefertiti estava prestes a levantar uma perna e golpear aquele elfo insolente que perturbava seu descanso, mas uma voz chamou. Pare. Ouvindo a voz forte que não pode pertencer a ninguém fraco, Nefertiti e os Vindicators olharam para a fonte para ver um Khajiit de aparência rica caminhando com um indivíduo encapuzado atrás dele. Ex-estimado convidado. Os Vindicators cumprimentaram o Khajiit imediatamente, tratando com um respeito incomum. Por que você está aqui, pequenino? Este estava procurando por você em todo lugar. O Khajiit falou diretamente com Nefertiti. HMPH. Ela o ignorou e pulou da cabeça do capitão. Prezado hóspede. Não pode ser. Você deixou um humano entrar nas ilhas. O capitão dos Vindicators ficou chocado ao saber que o estimado convidado conhecia Nefertiti. Oh, não seja ridículo. Este nunca faria uma coisa dessas. A pequena quer uma Khajiit, ela é a irmã mais nova daquele. O Khajiit disse apontado para a pessoa encapuzada perto dele. A pessoa encapuzada removeu o capuz para revelar uma raça humana, mas sua aparência era de um Khajiit, um homem Srat Khajiit, a pele que se parece com humanos com orelhas e rabos de gato com um pouco de pelo sobre a pele. Este aqui cumprimenta você. O homem Srat Khajiit cumprimentou o capitão. Ela é discípula deste, então, por favor, deixe-o ir. O capitão olhou entre o homem Srat e Nefertiti. Não havia semelhanças até que Nefertiti mostrou o rabo e moveu as orelhas para cima. Oh! Os Vindicators ficaram chocados com a estranha ocorrência e pediram desculpas pela ofensa. O estimado hóspede, afinal, tem imunidade diplomática. Assim que eles saíram,
Nefertiti olhou com irritação para os dois. O que você quer? Ela perguntou. Vamos, pequenino. Este ainda quer tomá-lo como um discípulo, não me trate com frieza. Afinal, eu sou Mani. Mani Topaz disse. Não interessado. Oh, como você está, Nefertiti? Zara veio vê-la. O Homem-Shat disse que, claro, era a sacerdotisa da lua Zara, aquela que teve um caso com Jon em algum momento no passado. HSS. Nefertiti não estava aceitando Zara muito bem e se recusou a ser tocada por ela. Vendo quão hostil Nefertiti era compreensível, já que ela é uma besta e hoje será uma lua cheia. Tudo bem, este aqui veio ver seu humano. Onde ele está? Mani Topaz perguntou. Nefertiti apontou para o mar. Então você pode, por favor, convidá-lo. Temos uma mensagem que chegou ao templo da lua de Esquirim há um mês. Zara disse. Uma mensagem de Esquirim. Nem mesmo Nefertiti poderia ignorar isso. Era isso que Jon esperava. Antes de chegarem às Ilhas Somerset, eles tiveram que seguir a sugestão absurda de Jon sobre ir para Somerset. Ele disse que agora que sua identidade como Krillon é conhecida pelo Império, os espiões Talmor logo descobrirão e virão persegui-lo, por isso ele decidiu se esconder bem debaixo do nariz deles, bem no Somerset. Isso tudo foi temporário para manter os Talmor girando em torno de si mesmos em todo o continente e para causar problemas sem sentir restrições, mas ele estava esperando por algo tanto quanto os outros sabem. Nefertiti estava mais consciente do que qualquer outra pessoa, pois ela não estava apenas ligada a ele, mas estava com ele naquele lugar. Ainda assim, se esta é a mensagem que Jon está esperando, então tudo está prestes a mudar. Eu entendo. Ela disse virando as costas para eles e encarando o mar. Mani Topaz e Zara continuaram observando enquanto Nefertiti tomava uma posição de prontidão e, de repente, ela deu um grande passo em direção ao mar. Um passo, o outro, o terceiro. Nefertiti correu em uma velocidade sobrenatural quando ele estava bem no final da costa. Ela saltou alto em um longo arco e mergulhou na água. As águas do pôr do sol são quase puras e transparentes. O frescor da água e o calor do clima fariam de entrar e sair da água uma experiência refrescante. Nefertiti adorava nadar, mas não tinha tempo para aproveitar. Ela começou a mergulhar mais fundo e a nadar mais rápido apoiada em suas sombras como se fosse uma sereia. Logo, chegou a um ponto onde a água estava ficando assustadoramente mais fria. Isso significava que Jon estava por perto. Mergulhando mais fundo, Nefertiti pôde ver uma esfera branca no mar lançada como se uma grande bola de neve estivesse fixada ali. Ela partiu apressadamente em direção a ela. Assim que ela entrou em contato com a casca da esfera branca, ela foi instantaneamente teletransportada para dentro. Jon estava lá. Ele estava parado em uma posição estranha com o corpo vermelho como uma chama. Por outro lado, todo o espaço ao seu redor estava congelando, causando calafrios em qualquer coisa que se aproximasse. Ao seu redor, 4 objetos apareceram. Orgulho estava flutuando acima, ganância e luxúria estavam orbitando e Ira estava ajoelhada para Jon. Uma estranha sinergia de energia foi formada entre Jon e os 4 pecados. Desde o último avanço de Jon na fase Ali Frozen Heart, ele estava tentando acelerar, mas sua pressa não foi recompensada. A mágica de Jon tem uma propriedade de 2 gumes que é sua alta qualidade. Significa que ele pode ter uma saída de mágica mais forte do que qualquer mago, mas é difícil de cultivar quanto mais ele fica mais forte. Ele está atualmente preso no gargalo da fase Mid-Frozen Heart. Nefertiti, você veio? Atrás de Orat, a voz de uma jovem chamou por Nefertiti. Sim. Nefertiti respondeu ao avistar Bet, envolta em um casaco pesado, segurando um pequeno martelo e uma ferramenta estranha. O mestre está de mau humor desde a manhã e não consegui trabalhar em sua pele. Ele se esquentou para forçar um avanço sob pressão, mas não adianta. Claro que você já sabe, você está em um mau momento humor também. Sim. Nefertiti se aproximou de Jon e falou. Oma, é hora de parar. Quando ela disse isso, Jon pôde ouvi-la e gradualmente parou a ignição de energia dentro de seu corpo.
Isso foi imprudente. Ela disse. João gradualmente voltou a se abrir os olhos fechados. Seus olhos são naturalmente azuis, mas o que havia era preto. Nada além de preto, mesmo para o branco de seus olhos. Seu corpo desmoronou e ele começou a tossir e depois vomitou uma substância preta semelhante ao alcatrão com uma sensação aterrorizante. É claramente algo venenoso, mas João estava controlando com o Draconian Madstone ao seu redor. Um amuleto Akaviri que pode resistir a venenos. Você está bem, mestre? Betty perguntou. Está tudo bem. Eu vou ficar bem. João respondeu quando seus olhos começaram a voltar ao normal. Você não pode controlar isso ainda? Perguntou Nefertiti. O vazio. Eu sinto que está destruindo minha vida. Essa coisa é louca. Muito louca. Meu corpo está cheio de impurezas por causa disso. João reclamou. Você entende muito bem que não pode controlá-lo. Aquela coisa que fez isso conosco. Nefertiti geralmente era indiferente até mesmo com João, mas seu tom era extraordinariamente zangado. Ela finalmente cuspiu as últimas palavras. É muito ruim para você lidar. Fiquei sem opções. Desculpe por isso, pequenino. Você teve uma escolha. Ela disse. Você é mais importante do que... O que ela estava prestes a dizer o perturbou de repente e o espaço que lhe mantinha sob o mar quase desabou quando a água começou a vazar. Garota. Eu não quero discutir isso. Ela foi pega de surpresa por sua reação violenta e endureceu por um segundo antes de desviar o olhar dele. João percebeu que sua reação estava fora de controle e seu rosto escureceu. Sinto muito. Ele se levantou e caminhou até ela dando tapinhas em suas costas. Ele podia ver seus olhos quase cheios de lágrimas por causa de sua reação. Então ele abraçou. Por você, eu enfrentaria mais semalhas e suportaria mais 1000 maldições. Isso não é nada que eu não possa controlar. Ele continuou acariciando-a até que ela melhorasse. Suas reações estavam todas erradas desde seu tempo do outro lado, mas ele está muito melhor em comparação com um ano atrás. Além de Nefertiti, Betimir, ninguém mais sabia sobre a situação de João. Seu amigo está esperando lá fora. Ela disse. Amigo? A mané. O próprio Igfluf? Sim, chegou uma mensagem de Skirin. João ficou em silêncio enquanto sua cabeça começava a alternar entre um pensamento e outro. Eu vejo. João assentiu e se virou para Bet. Mestre. Você terminou com a tatuagem? Ele perguntou. Você percebe o quão difícil é trabalhar em sua pele com tinta escondida? Ela quase quis atacá-lo. Quanto mais cedo você terminar a tatuagem, mais fácil será controlar o caos dentro de mim. Você sabe o quanto estou contando com você. João deu um tapinha na cabeça dela. Tudo bem, terminei com o seu rosto. Agora com seus braços e ombros, está tudo ligado. Você pode usá-lo agora. Ah! Esse é o nosso Boedá. Você sabe como deixar a professora orgulhosa. João ficou satisfeito com o que ouviu. Imediatamente, ele conduziu sua mágica através de sua pele e inacreditável aconteceu. Sua pele estava se iluminando em tom azul seguindo os padrões da tatuagem especial de Bet. Em alguns segundos, os braços, ombros e rosto de João se iluminaram como uma lâmpada fluorescente. João não gostava das tatuagens complicadas que colocavam muitos detalhes e desenhos, então ele ficou com os estilos tribais nórdicos de nós e padrões até o rosto. Ele raspou o cabelo para fazer o máximo de tatuagens possível, mas como importava mais, ele escolheu ter 2 dragões ao lado de sua cabeça com o mesmo padrão. Felizmente, seu cabelo cresceu novamente, mas não é tão alto quanto antes. Todos esses padrões agora eram relâmpagos em azul, dando a João um grande aumento na manipulação de mágica. Ele quase podia sentir a mágica ao redor através de suas tatuagens. Com isso, ele parou o fluxo de mágica neles e sua pele voltou ao normal sem deixar vestígios. João tentou novamente com sua aura e a tatuagem secreta se tornou um vermelho ardente. A aura não vazou mais do corpo de João e o fez quase se sentir como uma força esmagadora. Um soco dele neste estado é semelhante a um ataque de um ariete de cerco. João desligou e estabilizou seu fluxo de energia. Como é? Betty perguntou.
Nada mal. John disse e começou a tentar outra coisa. Desta vez, em vez de usar sua mágica ou aura, ele usou uma energia que causou arrepios na espinha de todos. Começou a ficar preto, um preto vivo, um preto que devora toda a luz. O próprio John sentiu-se oprimido agora que abriu o selo, mas ele tinha uma medida segura. Ele rapidamente usou o anel de ouro em seu dedo e juntou as mãos. Outra energia negra surgiu do anel e parou a energia Berserking dentro de John em apenas um segundo. Não é ruim, mas não o suficiente. John disse enquanto implorava por ar. Acho que vou tatuar todo o meu corpo para obter o controle deste caos. Hein? De fato. Betty concordou com o rosto abalado. O que quer que seja esse caos dentro de John, estava assustando-o, mas ele tinha um trunfo para lidar com isso. Traço, anel de ouro de Nurina, menor do Mergold, 125% de regeneração de mágica. Traço, o anel que Nurina deu a ele quando decidiu adotá-lo, estava salvando sua vida até hoje e ele nem consegue compreender seu encantamento. Tinha um mistério e um segredo que pode resistir ao caos. John soltou um suspiro enquanto seu coração estava pesado com as memórias. Ele não pode deixar de se sentir amargo desde aquele incidente. É por isso que ele se entregou a um ano de festas e treinamentos. Acho que devemos deixar o Ig Fluff esperar o suficiente. Vamos embora. John pediu as coisas que ele guardava no cubo e deixou Beta entrar também. Nefertiti afundou na sombra e ele saiu da esfera de gelo para o mar nadando até a costa. Ele saiu da água e seus músculos brilharam sob o sol, revelando quanto progresso ele passou. O corpo que ele forjou era tão tirânico quanto sua aura com seus músculos diabolicamente rasgados. Uma vez que ele chegou à costa saindo da água da maneira mais cinematográfica que pôde, ele não encontrou Mano Topaz ou Mombis Zara. Bem, isso foi muito desperdiçado. Eles devem ter sido levados ao esconderijo. Sinto Mirren por perto. Disse Nefertiti. A entrada épica já estava arruinada de qualquer maneira. John disse enquanto rapidamente se transformava em um Ygelf via Lust. A pele dourada combinava bem com o cabelo ruivo, então John foi direto para Squat City para a Guilda dos Ladrões. Lá, John recebeu a carta que dá início à sua nova aventura em casa. Tio nome, Nefertiti Dari títulos, John Sou familiar, Hermeogest raça, Shadowfire, gato, idade, 5 bênçãos, Irsine, dragão totem tio nome, Bet, Boita, raça, humana, imperial, idade, 11 nível, Midiron Boni, Frame Fundation, nível de jogo, 15, classe, aprendiz de adivinho místico artesanato, encantador de pele energia, 1207 condição, normal linhagem, sangue de tinta signo de nascimento, o ritual bênçãos, Boeteate o nome, João Dari, João Firemani, título, o chefe, Tanio Quinterold, Krillon raça, humana, Nord, idade, 20 nível, formação do coração congelado inicial, nível de jogo, 67, classe, mestre guerreiro místico craft, master binary enchanter condição, normal linhagem, Firemani, Fireborn barra Titanborn, signo de nascimento, serpente, sombra, bênçãos, Almaquer, Talos, Kine, Totem Dragon, Sheogorat, Azura, Boetá, Mepala, Irmaels Mora Kiren Saga Capítulo 504 Trovão Tropical 2 Em uma certa caverna usada pela Thieves Guild perto da praia de Squat, uma certa cabana de praia apareceu com 2 Altimer parados atrás preparando bebidas enquanto um Redguard, um homem Srat e um Cat estavam tendo uma conversa acalorada sobre algo. No banquinho mais distante, um Khajiit com uma grande juba gmariosa e um Nod com cabelo raspado nas têmporas e uma aparência áspera sentavam-se juntos conversando em voz baixa. Então, o próprio Ig Fluff está entregando uma mensagem para mim. Por favor, não chame este aqui assim. Além disso, você é quem deveria ter mudado seu endereço de correspondência para onde você está agora. O quê? Eu entendo que estava fazendo um favor a você e ao seu povo. Por que mais eu faria todo esse esforço para causar problemas por um ano inteiro? Eu me lembro de você dizendo que era para se divertir.
Tudo é para se divertir ou eu não vou fazer isso. Pelo que parecia, João não estava apenas em Somerset sem o conhecimento do Mano e dos outros figurões de uma certa facção no governo Dominion. Os Talmor eram o governo governante que aplicava todos os tipos de leis, enquanto os líderes espirituais como Mani, Grenlad e Silvinar estavam sendo deixados de lado e reduzidos a meros conselheiros do governo Talmor. O Talmor tinha um jeito muito desagradável de governar. Alistariam à força o povo do domínio no serviço militar, discriminariam estrangeiros, fariam prisões com base em acusações incertas e estabeleceriam julgamentos severos. Mesmo reuniões de pessoas sem motivo eram vistas como crime e os Talmor as dispersavam à força. Isso não estava sendo feito porque os Talmor eram mal-humorados ou algo do tipo. A única razão pela qual eles fizeram isso foi por causa da frágil economia interna e dos choques doentios nas crenças das três culturas. Conter a situação foi difícil e reprimir o despreocupado Caginte, o supersticioso Bosmer e o xenófobo Altimer afetou a gestão interna. Além disso, do ponto de vista de um cidadão do domínio, a Grande Guerra foi uma perda que acabou com a destruição total dos exércitos frontais do domínio, causando muita desconfiança em relação aos Talmor, que continuaram declarando suas intenções de construir mais exércitos durante os últimos 26 anos. A tensão interna era grande e a facção dos líderes espirituais no domínio queria ganhar influência política contra a facção governante de Talmor. João passou o ano passado como um agente contratado para criar problemas para os Talmor e fazer algumas mudanças em relação à visão do público em relação a eles. Suas festas barulhentas serviram a propósito e mostraram como o governo era incapaz de deter um único encrenqueiro. Com as revoltas e os movimentos de resistência começaram a aparecer em Elsewhere e Valenwood para limitar a influência dos Talmor, as coisas deram errado para os Talmor em muitas frentes, fazendo com que cometessem muitos erros que os aliados de João usaram em sua causa. Como encrenqueiro de aluguel, tenho orgulho da minha marca. Misturar diversão com política nunca foi tão bom. João disse. Você ainda está fazendo com que figuras importantes fiquem chateadas com o comércio de escuma que você iniciou. Manny Topaz disse. Eles sabem quem eu realmente sou? Não. Sua identidade é um segredo. Então você ainda não os viu chateados. Talvez você esteja certo. É uma grande ofensa cooperar com o inimigo número 2 sublinhado do Talmor. Droga, eu sou o número sublinhado 1. Desculpe, você ainda não pode tê-lo. João ficou chateado quando se virou e viu Mirren e Miranda rindo dele. Vou chegar antes de você. Ele disse. Por todos os meios. Seja nosso convidado. Como os dois são a existência mais ameaçadora para os Talmor, como os dois últimos membros do clã Arana que governaram as ilhas por séculos, parecia que não havia como vencê-los para o primeiro lugar. De qualquer forma, este foi para entregar essa mensagem a você e desejar-lhe boa sorte. Você fez muito por nós no ano passado. Este aqui agradece. O Manny disse enquanto dava um tapinha no ombro de João. Qualquer coisa para o Ig Fluff. Então é adeus. O bispo da Juba e da Lua deixou João e sua equipe na caverna e o grupo se reuniu ao redor de João quando ele abriu a carta assinada por VV, implicando que foi enviada por Vitória. Querido João, espero que você esteja com boa saúde enquanto meus escritos chegam até você. Cheguei em Winterhold e entreguei as cartas. Então a Lina me emprestou o navio mais rápido da Dire Fleet para viajar para a solitude em 4 dias. Chegou no dia 15 de Morningstar 4201, o dia inicial do torneio do Grande Rei. 3 meses atrás, 15 de Estrela da Manhã, janeiro, 4201, Palácio Azul de Solitude, Skirin. Amigos e jovens heróis, dou-lhes as boas-vindas e agradeço por terem vindo para a comemoração do meu aniversário mais uma vez este ano. O grande rei Torig ficou sob seu galpão convidando os convidados para o banquete e falou para as pessoas presentes na festa. O hidromel fluiu como rios e a carne foi servida em pratos exibindo a riqueza e generosidade do oeste de Skirin. O rei Torig era um homem com uma honra inquestionável que compensava suas outras deficiências, mas era amado em seu forte. Se ele convidou os ricos para um banquete, também alimentará os pobres antes que a noite passe.
Nenhum homem bom dormiria inchado sabendo que seu vizinho ao lado dele dorme com fome e não faz nada a respeito. Ainda assim, a situação política estava em desordem. Participaram do torneio deste ano os Jarls e os clãs de Afingar, Witherun, Gelmarsh, Falkreath, Reach e Winterhold. Este foi o segundo ano para Eastmarch, Tipaliant e Rift não enviar uma única pessoa. Os antigos domínios, exceto o crescente Winterhold, eram claramente revoltantes. Witherun e Winterhold estavam claramente mostrando sinais de não interferir, enquanto Gelmarsh, Falkreath e Reach mostraram seu apoio a Afingar e ao Alto Rei Torib. O verdadeiro propósito deste torneio anual era mostrar como os purões estão unidos diante dos convidados estrangeiros. Este foi o segundo ano em que o rei ficou envergonhado por odds como este. Vitoria Vici estava entre os convidados presentes e ela podia ver a inquietação nos olhos de alguns nórdicos. Na carta de João para ela, ele pediu que ela participasse do torneio do Rei Supremo, mas ficasse longe do Rei Supremo e dos outros Jarls. Ele não disse exatamente o que pode acontecer, mas ele só queria que ela fosse seus olhos no lugar. Como membro da alta comunidade, Vitoria poderia facilmente encontrar um lugar para sentar onde quisesse. Sua localização era ter uma boa visão do ringue de luta. O que é incomum no torneio deste ano foi sua localização. Todos os anos, seria realizado no Castelo do Ar, mas este ano, devido ao baixo número de participantes, foi realizado no palácio ou assim foi a história pública. Vitoria descobriu que a legião limitava o acesso ao castelo. Isso significava que o Império provavelmente está escondendo algo dentro e quer limitar os olhares indiscretos. A questão na cabeça de Vitoria agora era como João poderia descobrir isso um ano e meio atrás. Ainda assim, quando ela estava prestes a saborear seu vinho temperado favorito para curar os calafrios deste inverno, um anúncio causou um calafrio maior que sacudiu não apenas ela, mas quase todas as pessoas no palácio. Jarl Ulfric Stormcloak de Eastmar chegou. A voz do Norherald tocou pelas paredes do palácio enquanto todas as outras vozes diminuíam gradualmente. Foi o anúncio mais inesperado para todos, até mesmo para o grande rei que estava questionando seu mago da corte sobre qual era o significado disso. Ulfric Stormcloak veio sem avisar. Nenhum dos batedores ou guardas ao longo do caminho avisou sobre sua chegada repentina. Essa era a própria definição de alarmante. A chegada de Ulfric Stormcloak foi alguns segundos após o chamado do Herald. Ele entrou sozinho com um imponente dominador que sufocou todo o palácio. Não era nada como aura ou mágica, mas o homem tinha uma presença e carisma para si mesmo que era claramente de um homem que passou por anos de guerra e derramamento de sangue. Os poucos indivíduos que resistiram à sua presença foram os Jarls que tiveram presença suficiente para olhar para o Frick bem nos olhos. Infelizmente, o Alto Rei Torig não era um dos homens que poderia resistir o Frick, especialmente quando ele era a pessoa que o urso de Markart. Jarl Torig, filho de Stlod. O Frick chamou Torig não por seu título de Grande Rei, mas por seu título de Jarl de Afingar. Era insolente e rude dirigir-se ao rei dessa maneira. Mas mesmo aqueles com pouca sabedoria podiam sentir o cheiro de sangue na voz de Ulfric. Eu quero uma palavra? O silêncio nunca foi tão alarmante. Ulfric certamente não é um idiota para fazer algo imprudente, mas aparecer assim e dizer que quer conversar foi um pouco desvalorizado nesse evento. O tempo frio foi inútil para esfriar a situação e Torig se decidiu. Ele caminhou para enfrentar Ulfric ignorando as chamadas abafadas de Falkfir e Beard, Sibyl Stentor e Elisif. Assim que Torig ficou de frente para Ulfric, ele falou: Eu ouço você, Jarl Ulfric. Por que você está aqui? Disse Torig. Você sabe por quê? Ulfric respondeu. Independência. Deve haver algum outro motivo? Você sabe que não é tão simples. Nada é. É por isso que um rei não deve hesitar em agir. Ulfric deixou suas palavras claras. Sua voz vibrava nas pedras do palácio. O jarl que passou anos lutando era velho, mas não tão velho. Sua altura estava acima de muitos nórdicos. Seus longos cabelos e barba castanhos, sua voz profunda e seus olhos preguiçosos eram a marca do grande urso de Markart.
Diante dele estava o jovem eterno Torig, o bom homem, mas não tão bom rei. Ele carregava a espada do grande rei, Joliart, sobre ele. Uma lâmina forjada por Wolfart de Stalin. O que Skirin precisa mais do que o rei de um Jarl, Jarl Frick. Ele precisa de seus filhos mais verdadeiros. Disse Torig. O último daqueles que você baniu do reino, não faz muito tempo, está do jeito que eu me lembro. O Frick respondeu. Sim. Ele é um deles. A resposta de Torig fez o Frick estreitar os olhos lendo o significado das palavras de Torig. Jarl Torig. O Frick falou enquanto sua presença imponente começava a se intensificar como se uma montanha estivesse enfrentando Torig. Eu desafio você para um duelo. Vitória estava tremendo não mais pelo frio de Skirin, mas por saber o que iria acontecer. O prenúncio do desastre desceu sobre Solitude chamando pelo nome de seu bom rei não o deteve neste ponto. Se alguém disser tanto uma palavra, a situação se agravará para uma virada feia. O Frick certamente não está sozinho e tem agentes plantados em toda a área. Caso contrário, como ele chegou sem avisar? Aos olhos das pessoas e com base em toda a tradição tarélica, um duelo é uma luta pela honra. Seja com derrota ou morte, um duelo deve ser honrado. Se você recusar um duelo, você é um covarde. Se você é um covarde, você é indigno. Se você é indigno, não deveria ser o homem que possui os títulos que possui e sua honra está manchada para sempre. Torig sabia disso, seus conselheiros sabiam disso, todos sabiam disso. O Frick, sem ser convidado e sem avisar apareceu e colocou Torig naquela situação na frente de todos. Quais são as escolhas de Torig? Recuar não é uma opção. Avançar contra o próprio urso de Markarth é um suicídio. A consequência de recuar é a queda dos Skirin. Todos seguirão o fantasma morto de um rei, em vez da casca viva de um covarde. Todos os purões irão declarar a independência se ele recuar. O futuro será sombrio. Torig deu uma olhada para o lado vendo seu lindo lado Elisif segurando os braços de sua cadeira e cravando as unhas neles. Ele só pode acenar para ele que tudo ficará bem. Ele se virou para enfrentar a avalanche de um homem à sua frente e respondeu. Aceito. Torig disse as palavras. A indiferença no rosto de Ulfric, seus olhos preguiçosos e sua voz profunda mudaram em um segundo, como se o homem estivesse possuído por um demônio. Seu sorriso largo mostrava a matriz de seus dentes em um sorriso assassino. Fez ou não? Qualquer coisa na frente desse sorriso guiado pela guerra sentiu o desastre. Um verdadeiro Alor recebeu luz verde. Torig nunca o temeu, ele sacou, Joliart, e deu um passo à frente pronunciando o nome de seu Vingard, mas o Frick? Fusruda. Vitória não viu muito depois. A verdade é. Ninguém viu o que aconteceu. Todos viraram o rosto para a força implacável do grito. Quando todos abriram os olhos, Torig e o Frick não estavam em seus lugares. Torig estava do outro lado do jardim quando parecia ter caído na parede do palácio e o Frick estava segurando Joliart, fora do corpo ensanguentado de Torig e embainhando-o. Torig estava vivo. Ele foi morto. Foi morto à espada. Ele foi dilacerado pelo grito. Ninguém poderia dizer. O Frick foi embora com a espada do rei. Elisif gritou quando ela estendeu a mão, mas sua guarda a puxou de volta. O palácio caiu no caos. O Frick saiu da cidade. A guerra civil começou. Fortes foram destruídos. Os bandidos se espalharam pela terra. O Stormcloak declarou a independência de Estmarch, Rift Valley sob a liderança de Ulfric Stormcloak. Skirin e Sundred, que inglês, sangrando. Jon largou a carta e escondeu o rosto nas palmas das mãos. Ele respirou fundo e então revelou o seu rosto. Suas expressões eram muito difíceis de ler para os outros ao seu redor. Bet, Izzy e Nefertiti estavam ao seu lado enquanto Miranda e Mirren estavam atrás do balcão. Jon abriu as mãos para os gêmeos Altimer e eles a seguraram. Jon, o que você vai fazer? A pergunta era pesada, mas Jon respondeu com um tom de auto-zombaria. Estou com medo. Eu sempre penso em mim como um homem de família, mas estou arrastando todos vocês para um lugar que fará Oblivion parecer uma piada boba. Eu sou realmente o homem de família que penso que sou?
João estava deprimido. Seus pensamentos eram todos negativos. Está tudo bem. Isa disse, eu perdi todo mundo que eu conheço, mas eu sei que você é um irmão jurado, um irmão de armas, e logo. Ela olhou para Miranda e deu um soco no ombro, um irmão em lei. Um sorriso apareceu no rosto de João e dos outros. Estou seguindo você. Miranda disse. João acenou com a cabeça para ela. Ela pode ter ficado um pouco estranha ultimamente com seu estranho senso de cores de cabelo, mas Miranda é legal. Eu não tenho escolha. Mirren disse desistir, mas seus sentimentos eram verdadeiros. Não tenho mais ninguém para seguir. Não faço mais parte do culto. Disse Betty. Eu também não vou deixar você escapar. João disse. Nefertiti foi a última a falar. Então, finalmente indo para casa. Sim, em casa. O humor de João melhorou ultimamente depois de se lembrar do norte frio. E ai, eu vou voltar. Nefertiti correu rapidamente para pegar suas coisas. Eu também. Espere. Beta seguiu. Eu vou juntar as caixas de Oed. Não posso fazer a viagem de volta para Skirin monótona. Posso? Isa correu para pegar a erva que ela tanto ama. Quem ficou na frente de João foi Mirren e Miranda, que ainda estavam de mãos dadas com ele. João olhou para eles e falou. Eu ouvi suas opiniões. Uma pessoa saiu. João disse. Os dois levaram um segundo para soltar a respiração, então assentiram. Eles se uniram com as mãos livres e mudaram do aspecto da dualidade para o aspecto da singularidade. Melhor. João. João encarou Mir, que parecia diferente do normal. No rosto de Mir havia uma mancha viva de preto. Uma matéria escura que parecia ser prejudicial. João estava segurando as duas mãos de Mir e as apertou com mais força. Vou encontrar ajuda para você. João disse. Estou bem. Mir respondeu. João teve um sentimento amargo em seu coração ao ver essa mancha no rosto de Mir. Ele puxou as mãos de Mir entre eles e beijou as costas de suas mãos. Mir se aproximou e tocou a testa de João também. Você não deveria ter vindo me salvar. João disse. Essa foi a minha escolha. Mir respondeu. E minha culpa? Não. Ele tentou prejudicar você, tentou prejudicar nosso povo. Havia aqueles que estavam me salvando. Dele. Aquele homem das sombras e Shelgorat nunca o teriam superado. A memória deprimente daquele dia cresceu. João estava salvando Nefertiti e salvando a garota que ele nunca pensou que conheceria, mas aquela coisa continuava rindo. O homem selado no trono invertido no coração do caos. Ele machucou Nefertiti, ele machucou você, ele machucou aquela garota. Talvez eu nunca consiga, mas um dia vou cuspir no olho dele. João disse. Você faz isso, eu vou esperar por isso. Esse não era o destino de João, mas ele ficou ofendido a ponto de não se importar mais. Ele tinha uma queixa de que pagaria de volta um dia, não importa o que. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.